o que a gente tem experimentado com o design humano? Quando você se reorganiza e passa a viver experimentalmente seu design humano, o que a gente observa? Menos ruído interno, menos resistência e menos barulho, né? Então, o que acontece? Definitivamente, tudo aquilo que você tem para fazer na sua vida, você vai ter menos barulho, menos resistência, menos atrito. E o que significa isso na prática? Quando você tem menos barulho, vamos supor que você está dentro de um show de heavy metal, do lado da caixa de som ali, onde sai o som das guitarras, por exemplo. Aí você vai conversar com a pessoa que está do lado. Você escuta alguma coisa do que ela está falando? Não. Então, na sua cabeça é a mesma coisa. Quando você está dentro do ambiente, você está tomando as decisões não pela sua inteligência divina, mas pela sua mente, você está aumentando a quantidade de ruído interno. Então, alguém fala com você, vamos colocar assim, a sua inteligência divina fala com você, você não escuta. Você continua seguindo a sua mente que está lá fazendo barulho na sua cabeça. E é natural que você tome as piores decisões, porque você não escuta com clareza o que está vindo para você. Quando você tem atrito, é a mesma coisa. Você está fazendo muito esforço para se movimentar. Você não está atento ao que está chegando de forma clara. Então, seguir o seu design humano é você diminuir barulho, resistência, atrito, e você se movimentar com leveza. E agora, quando você se movimenta com leveza, o que acontece? Você recebe mais fácil as informações que a sua mecânica invisível está te trazendo. Então você enxerga com clareza o que é de verdade e o que não é de verdade. É a mesma coisa que você está num deserto, por exemplo. Você está morrendo de sede e aí tem aquelas famosas miragens. Você vê um poço de água ali na frente e você corre naquela direção e você chega lá, não é um poço de água, nada. Era só um reflexo da luz fazendo uma ilusão de ótica. Então, quando você segue a mente, você está seguindo esses poços de água no deserto. Você está cansado, você está desidratado e você está cheio de resistências. Quando você segue o seu design humano, é como se você estivesse naturalmente lubrificado internamente e você está vendo com clareza para onde você está indo. Se aquilo é uma miragem ou se aquilo é de fato algo concreto que você deve seguir e fazer. Isso é seguir seu design humano. Você diminui a resistência, diminui o atrito e as informações chegam com mais clareza, é natural. Então você não se engana mais com coisas que o mundo te joga para você fazer. Por exemplo, olha, faça esse curso que ele vai ser ótimo para você. Aí você fala, peraí, é bom mesmo? Aí você pergunta para você mesmo. Se você for um gerador, você responde. Se você for um projetor, você observa se você está recebendo o convite certo. Como é que você observa se você está recebendo o convite certo? Você observa como é que você está se sentindo, pela sua motivação, às vezes. Você começa a observar outros parâmetros que fazem parte da sua mecânica invisível para ver se você está no ponto certo, no lugar certo, para responder de forma correta ou para você se movimentar de forma correta. Isso é seguir o seu design humano. Não é nada místico, não é nada de adivinhação, não é jogar dados, tirar cartas. É você escutar a sua mecânica. E você escutar a sua mecânica invisível envolve você abandonar o que está poluindo a sua percepção. Então, o que polui a sua percepção? Você se movimentar de acordo com a sua mente. Você escutar as pessoas sem escutar você internamente. É você tentar buscar se complementar. E quando eu falo se complementar, eu quero dizer, todos nós temos centros energéticos no nosso corpo. Isso faz parte da nossa mecânica invisível. E alguns centros energéticos, eles estão definidos, significa, existe algo ali que se movimenta de forma constante, que tem um padrão definido. Existem os centros que são indefinidos. Nesses centros a gente recebe a maioria dos condicionamentos do mundo, porque ali nós sentimos uma espécie de falta. E essa sensação, funciona de forma energética, de forma mecânica. Não existe nada definido ali. Então, a mente, ela entende isso como falta. Então, ela vai tentar buscar preencher aquilo como se a gente tivesse uma necessidade de preencher todos os nossos centros. E a gente vai buscar, então, copiar pessoas que dão a impressão que elas podem complementar esse centro em nós. E essas pessoas, muitas vezes, também estão condicionadas, logicamente. Então,
Então a gente segue muitas vezes um mundo que já está condicionado naquele determinado centro. Eu vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Eu tenho o centro raiz indefinido. Isso significa que aquilo que estrutura, que dá um ritmo para as coisas funcionarem, aquilo que dá estrutura para a vida, aquilo que traz o padrão cíclico de você funcionar na adrenalina, por exemplo, vem do sacral. Então, normalmente eu absorvo a pressa das pessoas, né? Hoje em dia nós temos uma pressa muito grande de fazer as coisas rápido, de fazer as coisas funcionarem. Então, se eu estou no trânsito, um monte de carro passando ao meu redor, tem muitas pessoas com pressa no trânsito hoje em dia. Eu absorvo essa pressa. E se eu não estou escutando a minha inteligência divina, eu vou andar com essa pressa. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente tem um centro indefinido, no meu caso o raiz, a gente não só absorve a pressa que vem do mundo, a gente amplifica essa pressa. Então, em mim, essa pressa ela é algo quase que insuportável. Eu quero sair daquele lugar onde eu estou. Se eu não estou escutando minha inteligência divina, eu sou capaz de bater o carro, eu sou capaz de avançar no sinal, porque eu quero sair daquela situação. Eu estou com muita pressa, eu estou com mais pressa do que todo mundo ao meu redor, porque eu estou amplificando a pressa que eu estou recebendo das pessoas. E é isso que acontece na maioria das vezes, né? Você acaba amplificando aquilo que você não tem dentro de você e que você recebe do mundo, e você utiliza isso de uma forma distorcida na sua vida, porque você não está atento à sua inteligência divina. Primeiro passo para você escutar a sua inteligência divina, que é você compreender a sua mecânica invisível. É você se desfazer dos seus condicionamentos. Tudo aquilo que você aprendeu a ser ao longo da sua vida, que você muitas vezes acha que é você, na verdade é só um condicionamento. E esse é o grande propósito do nosso trabalho. Eu e a Hannah, a gente está aqui para ajudar você a enxergar o que você foi condicionado a ser pelo mundo, e você foi retroalimentando isso ao longo da sua vida, achando que isso é você. E na verdade não é.